Após o triunfo diante do Vila Nova nas últimas rodadas, o Guarani conseguiu sua primeira sequência de vitórias como mandante neste ano. Mas além disso, algo que também chamou a atenção foi o bom futebol apresentado pela equipe comandada por Alan Al. Com uma postura diferente de partidas anteriores, o Bugre apresentou uma marcação alta, conduzindo um estilo de jogo ofensivo e não dando oportunidade para o Vila chegar com perigo na defesa alviverde. Eu reforcei no intervalo que mesmo a gente estando na frente do placar, a gente não poderia se dar o luxo de se defender muito próximo da nossa área, porque o Vila tinha jogadores do meio para frente de qualidade. E essa pressão na bola, essa diminuição do espaço, ele é muito importante e vai muito na característica dos atletas que nós temos. E um dos grandes nomes do jogo e autor de um dos gols, o zagueiro Douglas Bacelar, deu ênfase a uma conversa que aconteceu antes do início do aquecimento, já no gramado do Brinco de Ouro. Eu tenho confiança e certeza que se a gente replicar o treinamento, com a vontade que vocês têm, nós vamos sair daqui com a vitória. Ela não pode escapar. Em casa é inegociável, eu tenho dúvida disso. Nós não negociamos, não importa quem vem, é vitória. Bom jogo, com vontade, com tesão aqui. Bora! Vibração hoje! Vibração! Durante a entrevista, o jogador também comentou sobre um problema que preocupou profissionalmente e pessoalmente a saúde do atleta. Durante exames em 2022, o zagueiro descobriu uma miocardite, que na época o tirou de campo e atrasou a contratação dele para o Avaí. Foi um livramento de Deus, primeiramente, né? Eu estava jogando na Turquia e eu não tinha nenhum tipo de sintoma, nada, vinha jogando, treinando. E aparentemente eu, claro, para assinar o contrato lá, fiz todos os exames de rotina e não apareceu nenhum problema. E depois que eu acabei saindo do meu clube e retornei para o Brasil, eu estava fazendo os exames normais também no Avaí e foi constatado ali durante o teste ergométrico uma miocardite. E, claro, foi um baque, né? A miocardite, a maioria dos casos, ela é adquirida através de vírus e algo do tipo. Douglas chegou no Brinco para o início da Série B e o gol marcado na última vitória do Bugre foi o primeiro dele com a camisa alviverde. Agora, o próximo desafio do Bugre será neste sábado, diante da Chapecoense na Arena Condá. E para este confronto direto dos dois times que estão no Z4, o técnico Alan Al não poderá escalar a dupla de zaga utilizada nas 3 últimas partidas. Após receber o terceiro cartão amarelo, Matheus Salustiano vai desfalcar o Bugre, quebrando a boa sequência na parceria com Douglas Bacelar. Assim como o capitão Matheus Salustiano, o Luan Dias estará suspenso e não vai a campo neste sábado. A situação de Luan é mais delicada para a diretoria, uma vez que o clube não possui um meia de origem que realize a mesma função que o camisa 10. Perante essa situação, o Guarani contratou o meia Estevão, através de um empréstimo com o Internacional. O atleta de 22 anos estava no Vila Nova, onde disputou 15 jogos neste ano e marcou somente um gol. Emprestado pelo clube gaúcho para a sequência da temporada, Estevão já está em Campinas e chega como peça de reposição para Luan Dias. O jogador, que não atua há quase 3 meses, aguarda a regularização da documentação no boletim informativo diário da CBF, o BID, para ficar à disposição do comandante bugrino. Bom, vamos debater o Guarani e o Bugre, que tem pela frente uma decisão. São algumas decisões até o final do campeonato. E a primeira é justamente esse jogo diante da Chapecoense, o jogo lá em Chapecó. Jogar lá em Chapecó a gente sabe que não é fácil, né? É duro. Mas o Guarani deu mostras de que deu uma virada na chave. Mudança de comportamento. Claro que não terá 2 jogadores importantes, né? Na zaga e também no meio campo, mas tem o retorno do Bispo. Ontem até nós estávamos debatendo quais são os jogadores que vão substituir. Até o Gleger deu aqui uma sugestão do René Santos na zaga e adiantar para fazer a meia o Matheus Bueno. Agora, além dessas 2 alterações, vocês acreditam em alguma outra alteração? Porque o jogo é fora de casa e é um jogo decisivo. Técnico Alan deve ter estudado a equipe da Chapecoense. Então há necessidade de mais alterações ou não? Não. Nem tem peças para poder efetivamente realizar algo muito diferente do que você já colocou aí, não é? Eu não consigo, por exemplo, responder, caso seja perguntado, quem pode jogar no lugar do Luan Dias. Não tem substituto.
Não é que ele é insubstituível, é que não tem um cara da característica dele no banco de reservas, por exemplo. O Marlon tentou 1, 2, 3, 4 vezes e nenhuma deu certo. Então a sugestão dada pelo Gleger ontem, neste programa, que à tarde eu repercuti na Rádio Bandeirantes, é a mais coerente. Bispo, Anderson Leite e o Bueno fazendo a função do Luan Dias. Não tem o que fazer. E na zaga tem que jogar o... Como é que é o nome dele, Batista? René Santos. O René Santos vai jogar no lugar do Salustiano. Não tem o que fazer. O restante eu não mexeria, né? A partida é complicada, mas a Chape também tem 2 problemas, viu, Batista? O Cavicchioli, goleiro titular, não joga. Aí é uma perda, hein? E o Marcinho também não. Então, se o Guarani tem problemas, a Chape também tem, Gleger. E eu acho também, tem que ser nesse sentido. E eu faria exatamente aquilo que eu estava dizendo antes. Agora, Batista, essas imagens que a gente vê aí são imagens do treino agora dessa semana? Sim. Então, meu amigo, pode esperar que vai vir Marlon de meio campista. Porque você vê o Marlon ali, tem uma imagem ali, trocando uma ideia com os caras, de colete e tal. Então, não se espantem se o Marlon aparecer na vaga do Luan Dias. Tá errado? Não é o que eu faria. Eu tentaria essa possibilidade, até porque o jogo é fora de casa. Você monta um tripé de meio de campo ali, se reforça no sistema defensivo, com a volta do Bispo ao lado do Leite, né? E adianta um pouco o Matheus Bueno, por que adianta um pouco ele? O Matheus Bueno é um cara que ele tem bom, primeiro que ele já foi meia, né, Batista? Você estava falando. Sim. Segundo, que ele é um cara que tem um bom arremate de fora da área, já fez gols inclusive aí, entendeu? Ele é um cara que joga de cabeça erguida, ele tem essa leitura, essa percepção de espaço, que é o que o meia articulador e armador do time precisa ter. Então, por esse aspecto, eu colocaria o Matheus Bueno só. E o René Santos na vaga do Salustiano. Eu acho que é por aí. Não tem que mexer muito também, não. Eu acho apesar de o CH, desculpa só te falar. Aquele menino entrou bem no jogo, cara, o Heitor. Né? Não que o Pacheco esteja mal, mas eu gostei do Heitor, cara. No segundo tempo, profundidade, chegando. Ele é bom jogador, ele era titular, inclusive, né? Eu gostei do Heitor também, mas não mexeria, tá? Não mexeria, mas eu gostei da participação dele. Uma máxima do futebol que para você resolver um problema, você não mexe em 2 posições. Então essa pode ser a justificativa do Alan Al, Gleger, no meio campo. Vou explicar. Então, se você introduzir o Marlon no time, no lugar do Luan Dias, você mexe em uma posição. Você mantém o Bueno como segundo volante e volta o Bispo como primeiro. Eu estou fazendo um contraponto, não é o que eu faria, Gleger. Eu sei. O que eu faria é exatamente o que você acabou de comentar e repercutiu ontem na Rádio Bandeirantes. Porque eu não tenho essa confiança no Marlon. Agora o treinador é o Alan Al. Eu quero que dê certo a situação. Eu, por exemplo, quando ele botou na última partida o Leite para começar o jogo, eu não teria feito isso e deu certo. O treinador é ele. É isso mesmo. Nós estamos aqui dando palpite, nós estamos repercutindo, porque é a nossa tarefa aqui. Não é? Não posso falar, o Batista vai me perguntar, eu falar, não sei. Não sei. Não é? Essas são as opções. Então eu não estarei, Batista, para fechar. Não seja comentarista tijolo. Isso. Que fica em cima do muro. E afinal de contas eu não sou uma gaveta vazia. Corretíssimo. Então, Batista, assim, eu não vou estranhar se jogar assim o meio campo. Bispo, Bueno e Marlon. E o resto mantém tudo igual. Eu acho que vai ser por aí mesmo. Né? Não estarei surpreso. Pelas imagens aí que a gente vê do treinamento, provavelmente é isso. E aí ele vai justificar. Eu não mexi em 2 posições para resolver um problema só no meio campo. Tem coerência essa explicação, caso isso aconteça. Olha, sobre contratações, né? Ontem até na Rádio Bandeirantes eu disse que estava com a impressão de que o Rodrigo Pastana estava tentando colocar os jogadores que estão disponíveis em algum clube para que, com o orçamento, o salário dos jogadores, por exemplo, o Renier, né, que saiu do Guarani, contratar novos atletas. Resta saber se vai dar tempo, porque a janela fecha no dia 2. O Guarani tem jogadores afastados aí, Diogo Matheus, Camacho, Pedro Henrique, Kaique, somados os salários dá mais de R$250 mil que o Guarani está pagando. Nossa. Então tem que arrumar clube para esses jogadores, para não estourar o teto de gastos. Só tem um jeito de não estourar o teto, é você fazer a reposição. Então tira um que está na folha,
salário muito alto, e aí você pode colocar outro. O Guarani contratou um meia chamado Estevão. Escreve-se Estevão igual o Estevão do Palmeiras, do Internacional. Jogador da base do Internacional. A pergunta é se vocês conhecem. Ele estava no Vila Nova. Disputou o Campeonato Goiano pelo Vila Nova, mas pertence ao Internacional. Conhece Estevão? É meia, jogador de 22 anos. Eu não conheço. E tem uma coisa, o CH falou isso agora ali na Rádio Bandeirantes, eu quero dizer que eu concordo 100%. Ele não serviu para o Vila, certo? Se o Vila liberou, ele não serviu lá. Vai servir para o Guarani? Então assim, só que tem aquela questão que eu particularmente sempre falo. É um jogador que está sendo contratado pelo Rodrigo Pastana, né? Então, dá para dar um voto de confiança só por isso, tá? Só por isso. Porque de característica, de qualidade, eu não conheço o jogador. O jogador é canhoto, conheço o jogador, foi formado na base do Internacional. Esse ano jogou das 15 partidas, só uma no Brasileiro Série B. Não joga faz tempo. Tem habilidade, é um meia que joga pelos lados do campo e por dentro também. Ele é bem multiuso, ele é bem flex. Dali do segundo volante para frente ele joga em várias posições. Ele tem 22 anos, Batista. Eu não posso discutir. Eu fiz essa pergunta para todo mundo realizar uma reflexão. Eu não estou criticando. Afinal de contas, o jogador tem talento. Agora, se o Pastão, o Gleger, assim, colocou algo, eu acho que tem peso. Tem peso mesmo. Eu me lembro de Jamerson. Lembra do Jamerson? Richard Rios. Eu só vou falar desses dois. Ele pensou, todo mundo foi na jugular do Pastana e os caras deram certo. Espero que dê certo, que ele tenha espaço, porque no Vila Nova, por algum motivo, ele não teve espaço. Sorte a ele. A gente tem que torcer para dar certo, porque o Guarani precisa de jogador para ontem. Mas 15 jogos teve bastante espaço. No Campeonato Goiano, ele jogou então, principalmente. Exato, 15 jogos e um só pelo Brasileiro. Então ele teve bastante espaço, marcou um gol que nós vimos aí ele metendo a bola na rede. Vem para ser reserva do Luan Dias. O Guarani não tem esse jogador, né? Aí o Luan Dias não pode jogar contra a Chape. Não tem outro, vai ter que improvisar, vai ter que arrumar, vai ter que tirar um coelho da cartola, o técnico Alan Al, para fazer a reposição. Então, o que o Pastana está fazendo? Contratando pontual, né? Contratações pontuais para a carência que o Guarani tem. Que é o caso, por exemplo, também da lateral esquerda. O Guarani está buscando aí um lateral esquerdo no mercado, né? Eu até, só em nível de especulação, né? Jogador que foi lateral esquerdo do Lemense. O Lemense foi campeão paulista da Série A2. Até estive lá na festa de premiação da Série A2 e esse jogador estava lá. Léo Lopes, ele esteve na seleção do Campeonato Paulista da Série A2, está no Cianorte. Não sei se tem conversas adiantadas, mas viria numa situação como essa que colocou aí o CH, né, que veio Richard Rios, ninguém conhecia, Jamerson, que veio do Azures, ninguém nem sabia nem quem era Jamerson e muito menos quem era o tal de Azures, né? Então, criatividade, competência e criatividade. Outro detalhe com relação ao Guarani, só para encerrar. Ontem eu mostrei aqui uma foto que foi publicada pelo Júlio Casares nas suas redes sociais, presidente do São Paulo. Teve uma reunião na sexta-feira em São Paulo para tratar dos direitos de televisão. São 12 times que pertencem à Libra. A Liga de Futebol tem 12 clubes, entre eles o Guarani. E o Guarani foi representado pelo Ricardo Moisés. Eu estranhei e falei, mas como que o Ricardo Moisés foi representar o Guarani, sendo que ele não tem ligação mais nenhuma com o Guarani, com exceção da RJ, que ele continua cuidando. E aí até recebi uma informação que ele estaria cumprindo aviso prévio. Mas como aviso prévio? Ele é CLT, ele era CLT, porque só quem tem a carteira de trabalho assinada cumpre aviso prévio.
E tudo que me constava até então é de que ele era PJ, né? Não era CLT. E ontem, depois que eu saí do programa, o Ricardo Moisés me ligou, dizendo o seguinte, que ele continua representando o Guarani, porque a ata da dispensa não foi registrada. Ela foi mandada para o cartório e o cartório devolveu. Existia lá alguma irregularidade, algum problema que não estava em conformidade para que o cartório pudesse assinar. E essa ata, ela pode ser assinada ela pode ser registrada, melhor dizendo, né? Ela está assinada por todos os membros do CA e ela tem que obrigatoriamente ser registrada até o dia 28 de agosto. A foto aí, a foto aí. Essa é a foto que eu mostrei ontem. Então, segundo o que me disse o Ricardo Moisés, até o dia 28 de agosto ele ainda está representando o Guarani. Por isso que ele estava nessa reunião. E nessa reunião ele disse que lá ele recebeu o apoio de todos os presidentes que se encontravam nesta reunião. E o Guarani já recebeu 5 milhões de reais, que é o fato de ter assinado com a Libra. E receberá mais 20 milhões de reais em 5 anos. 20 milhões em 5 anos. Já pegou 5 milhões. Total, 25 milhões. E o Guarani tem 0,4% da receita total da Libra, que é de 6 bilhões de reais na negociação com a Rede Globo de televisão. 0,4%, ou seja, um pouquinho menos de 0,5% é o que o Guarani receberá. Essa negociação foi conduzida pelo Ricardo Moisés. O Batista, ontem eu não tive a oportunidade de fazer o meu comentário sobre tal fato. Eu acho que você está fazendo jornalismo, né? Trouxe a informação, trouxe o ponderamento, o outro lado da moeda, está tudo certo. Só que o presidente Marconato, isso é o destino do clube. Por mais competência, o Ricardo é muito competente, eu tenho muito respeito por ele, não é? E as razões pela saída dele só cabem e não me cabem, porque não é decisão minha, eu não tenho nada com isso. Só que do jeito que a coisa se encontra, não é pertinente que isso aconteça. Isso não acrescenta nada. O senhor deveria estar lá. O senhor, como presidente, deveria ter comparecido. É a obrigação do senhor estar à frente disso. E com todo respeito, Batista, eu sei que tem a competência, ele é um cara muito articulado, tem bom relacionamento, mas nessa negociação com a Globo, se tivesse o Gleger, eu e você, não faria nenhum tipo de diferença. Nenhuma. Nenhuma, porque eu tenho informação disso. Quem decidiu foi Palmeiras, quem decidiu foi Flamengo, foram os times que... E outra coisa, que muita gente acha que isso é um negócio das Arábias, né? Esse 0,5%, 0,4%, você viu a distância de dinheiro que os clubes grandes vão receber? Aumentou ainda mais. Então, se você pegar a realidade de hoje e projetar para a realidade futura, o buraco que tinha 1 metro vai ter 2. Então, efetivamente, era uma coisa, nada contra ninguém, que poderia ter sido evitada com a presença do presidente, principalmente no momento tão delicado que o Guarani vive, dentro e fora de campo. Eu penso assim. E o Ricardo Moisés fez uma colocação importante e ele diz que esse valor o Guarani receberá independentemente da divisão que ele esteja. Ele acredita na recuperação, que o Guarani permanecerá na Série B, mas se der uma zebra e o Guarani cair para a Série C, não mexe no valor que o Guarani tem para receber em 5 anos, que são os 20 milhões de reais. Uma pergunta. Ele estava lá porque a ata não foi registrada. Isso, no cartório. E se essa ata continuar não sendo registrada? Ela terá que ser registrada. Mas terá? Quanto tempo faz isso, gente? Ela tem que ser registrada até o dia 28 de agosto. Dia 28 de agosto é o prazo final. Tá. Até dia 28 tem que ser registrada. E se ela não for registrada? Eu não tenho essa informação, né? Eu tenho a informação que ele me passou que a ata tem que ser registrada até o dia 28 para ter efeito da eliminação, né? Não sei se é essa palavra, mas da extinção
do cargo de CEO. Até lá ele Descontinuidade do cargo. Gostou ou não? Não entendi. Descontinuidade do cargo. Foi descontinuado. É a narrativa, Batista. E com relação à RJ, até o Ricardo Moisés disse que vai dar uma entrevista coletiva em breve. Ele está reunindo tudo aquilo que ele fez do Guarani e vai comunicar isso à imprensa, inclusive com relação à RJ, que ele conseguiu reduzir de 60 milhões para 30 milhões a dívida, e a dívida ela vinha sendo corrigida anualmente entre 15% e 16%. E ele conseguiu transferir para o IPCA, e aí a dívida reduzida em 50% e passará a ser corrigida entre 5% e 6% ao ano. Ou seja, o Guarani pagará a dívida com o montante de juros que ele já vinha pagando anualmente. Mas lá no portal carlosbatista.com.br tem essa matéria falando sobre o Ricardo Moisés e essa reunião da sexta-feira com a Libra.